Por muito tempo, Inaeon teve uma queda por seu vizinho Juyang Yo. Quando ela estava saindo para estudar artes culinárias no exterior, foi se despedir dele. Mesmo que Na estivesse triste por deixar a pessoa que gostava, o sorriso dele fez com que todas as suas preocupações desaparecessem. Ela também conheceu o irmão irritante de Juyun, Gunyo, que a encarou de maneira rude. Ina sabia que Gunyo nunca gostou muito dela, mas mesmo assim foi decepcionante que ele nem sequer tenha se despedido dela. Sendo sua vizinha todos esses anos, ela esperava voltar com uma carreira bem-sucedida para que Gunyo nunca mais a menosprezasse. Quando ela voltou para casa, todos os Joons e os You se reuniram para celebrar seu retorno. Seu irmão mais novo, Seu Junho, e seu irmão mais velho super assustador, Gon-han, juntamente com sua melhor amiga, a Jong-yo, também estavam lá para o seu dia especial. Ina planejava contar a Juyun sobre seus sentimentos e até escreveu uma carta de amor para ele, mas não conseguiu escrever seu nome nela porque estava muito nervosa. Agora, tudo o que ela precisava fazer era colocá-la no bolso do casaco dele. Ela é interrompida de seus pensamentos ao perceber Gunyo encarando-a novamente. Ela vira a cabeça e anuncia que vai ao banheiro. Ela desanima com a ideia de nunca poder confessar seus sentimentos a Juyun, especialmente com Gunyo continuamente a encarando. Sua amiga Jon a tranquiliza dizendo que vai cobri-la enquanto ela coloca a carta no bolso de Juyun. Enquanto isso, Seu Jin sai da mesa e suspira de alívio. Era bastante difícil para ele conversar com aqueles dois, e ele só queria ir para casa e jogar videogame. Enquanto está saindo, ele esbarra acidentalmente em um cabide, fazendo a Jon e o caminhar em direção ao cabide e ficar em frente. Ela então sinaliza para Ina se apressar. Ina acena com a cabeça e discretamente desliza a carta, sentando-se de volta à mesa, feliz por ter cumprido sua missão. Agora, tudo o que resta é esperar que Juyang apareça amanhã, ou pelo menos era isso que ela pensava sobre seu plano infalível. Quando ela espera no parque no dia seguinte, não é Juyun que aparece para encontrá-la, mas sim Gunyo, que veio depois de receber a carta. Mais tarde, ela chora com a Jon. A Jon está furiosa e a aconselha a falar com Juyun como uma pessoa normal, em vez de da maneira antiga. Ela pergunta o que Gunyo disse. Ina conta que Gunyo perguntou se ela está livre amanhã e que a pegará às 7. Isso choca a Jon, e ela pergunta se ele não disse não. Ina, com lágrimas nos olhos, diz que é por isso que está surtando. Ela pergunta a Jon se não é tarde demais para ser honesta e dizer que foi um engano. A Jon a aconselha a não dizer nada, pois se Gunyo fosse rejeitá-la, teria feito isso ali mesmo, da maneira mais fria possível. Mas ele não fez, e em vez disso a convidou para jantar. A Jon então pede a Ina para imaginar o que aconteceria se ela dissesse que a carta de amor era realmente destinada a Juyun. O pensamento faz Ina tremer, e ela pergunta se ele ficaria um pouco envergonhado. A Jon explica que isso poderia ser ignorado como um erro bobo se fosse outra pessoa, mas é o Gunyo que guarda ressentimentos enormes. A mente de Na começa a girar em confusão. Ela então se lembra da famosa história envolvendo Gunyo, que remonta ao tempo em que ele era um estudante do ensino médio. Apesar de ser um presidente de classe popular e bonito, algumas pessoas não gostavam dele. Por mais que tentassem, não conseguiam encontrar sujeira sobre ele, então recorreram a brincadeiras infantis. Isso coincidiu com a temporada de exames, quando os alunos estavam desesperados por qualquer distração. Foi um espetáculo, mas eles não sabiam que estavam abrindo as comportas do inferno. Apesar de Gunyo nunca ter retaliado com violência, ele fez questão de fazê-los se arrependerem. Ninguém sabe o que aconteceu exatamente, mas, por 2 meses, os caras responsáveis por humilhá-lo foram constantemente alvos de professores por suas ações. No final, todos se ajoelharam e imploraram pelo perdão de Gunyo, e a única resposta dele foi uma pergunta, se eles realmente achavam que o pedido de desculpas era suficiente depois de o terem humilhado. Ina lembra como a tortura durou 1 ano, mas o que ela fez deve ter levado Gunyo a grandes extremos para torturá-la, com certeza. Ela sabe que sua vida acabou agora. De repente, a porta do quarto se abre, e seu irmão entra, surpreendido, perguntando por que Gunyo estava mandando mensagens para ele dizendo para ela sair. Ina fica perplexa, murmurando que é hora de se despedir de Ajon para sempre, ignorando seu irmão, e sai. Eles se sentam no carro para comer. Ele pergunta quais são as comidas favoritas dela, e ela responde gimbap, tteokbokki e sundae. Em resposta, Gunyo diz que não é o tipo de comida que ele esperava comer num primeiro encontro. Ouvindo isso, Ina fica surpresa. Ele pergunta se ela tem algum lugar em mente, ao que ela responde que não. Ela sugere ir pegar pizza, já que está com vontade.
Ela fala animadamente, dizendo que conhece um bom lugar nas proximidades e que podem ir a pé de lá. Ela se empolga de forma atrapalhada, deixando Gunho sorrindo. Vendo isso, ela para. Gunho concorda em ir lá. A cena muda para Ina olhando o cardápio da pizzaria. Ela pergunta a ele como ele lida com alguém que comete pequenos erros, dando-lhe um exemplo. Se alguém recebesse uma carta que pensava ser para ele, mas era na verdade para outra pessoa, se ele perdoaria a pessoa. Gunho diz a ela que não é tão tolerante e preferiria resolver isso por meios legais ou pessoalmente. Ina começa a suar nervosamente, imaginando o que ele quis dizer com pessoalmente. Ele pergunta por que ela está perguntando, ao que ela responde, por curiosidade. Ele bate o dedo na mesa, perguntando se o cenário é puramente hipotético. Diz que, ao pensar bem, a carta dela não era especificamente endereçada a ninguém e era, sim, uma carta de amor. Ina ri de forma desconfortável. Gunho suspira e fecha os olhos, dizendo que odiaria nem pensar sobre isso, se a carta não fosse para ele, e depois pergunta se Ina não faria um erro tão grande. Ina estremece, concordando. Gunho então sorri, pedindo a ela para experimentar a bebida. Ina sabia que as pessoas poderiam pensar que ela estava fazendo um grande alarde sobre isso, mas é porque elas não conhecem o Gunho. Se o conhecessem, saberiam que era uma missão suicida. Enquanto caminham para fora, ela se pergunta o que fazer agora. Ela não estava tão perturbada, já que tudo o que ela podia pensar era na bela primavera na Coreia. Gunho a encara, pega uma das folhas caindo e entrega para ela, pensando que está cumprimentando-a com um soco. Ela também o faz, e, confusamente, ele pergunta o que ela está fazendo. Ele pede para ela colocar a mão para fora e deixa a folha cair na palma dela, dizendo que aceitará a confissão dela mais tarde. Ina olha para a mão, se perguntando se tudo não passou de um sonho. Seu telefone toca, é a Jun, perguntando sobre o encontro. Quando ela conta que ele aceitou, a Jun fica chocado, desliga o telefone e, do nada, Gunho se aproxima de Ajun. Ele pede a ele para ir até seu quarto, já que precisam conversar. Ele oferece a Jun um acordo para contar a ele para quem era a carta de amor de Na, em troca de seu silêncio sobre o roubo do uísque de 50 anos de seu pai. Ina sabia por que Gunho não gostava dela na escola. Alguns caras a intimidavam por ser a irmã do louco Gon Han, mas Gunho a salvou. Naquele momento, ela se sentiu um pouco atraída por ele, já que era, afinal, uma cena de filme, além de ele ser o menino mais velho que morava ao lado e amigo da família, como em um filme. Mas as próximas palavras dele a fizeram perceber que ele a odiava profundamente. Ele disse para ela nunca mais andar por aquela rua. Ele não queria vê-la ali novamente. Ela percebe que a única razão pela qual ele veio em seu resgate foi porque se sentiu moralmente obrigado a isso. Hoje é o dia em que Na se mudará para o seu próprio lugar, já que precisava de um local para praticar receitas. Ela se encontra com Juyon a caminho e decide não contar a ele sobre Gunho. Também cruza com seu irmão e decide não contar a ele sobre o acordo da noite anterior com Gunho. Ina logo chega ao seu novo local e conversa sobre isso com sua mãe. Sua mãe pergunta aleatoriamente o que ela pensa sobre os irmãos Yu, surpreendendo-a. Sua mãe continua que sempre brincavam sobre se tornarem cunhados um dia e esperavam que os filhos começassem a namorar por conta própria. Ela pede a Ina para tentar, a menos que esteja secretamente namorando um deles. As perguntas deixam Ina franzindo a testa com nojo, e ela diz que de jeito nenhum namoraria Gunho. Sua mãe acha suspeito que ela negue o Gunho. Ela continua confessando seu desejo de vê-la se casar, então Ina desliga apressadamente o telefone. Ela sabe que não pode deixar os pais descobrirem sobre isso e, pelo menos, tem seu próprio lugar agora e não encontrará Gunho com tanta frequência. Ela decidiu sumir por tempo suficiente para que o relacionamento se desgastasse antes mesmo de começar. Ela pensa em se tornar o tipo de garota que Gunho odeia, o que, no final, faria com que ele terminasse com ela. Parecia uma ideia brilhante para Ina, e ela decide certificar-se de que Gunho não saiba que ela se mudou para lá ou que seu celular finalmente está funcionando. Nesse momento, a campainha toca. Quando Ina abre a porta, encontra Gunho, para sua maior surpresa. Ele havia chegado com alguns carregadores que se preocupavam com as plantas. Gunho diz a ela que comprou plantas purificadoras de ar como presente de inauguração para ela, já que a poluição do ar está ruim nos dias atuais. Ina olha ao redor do quarto e encontra vários tipos de plantas que ela tinha pensado em comprar também, o que a faz questionar como ele sabia. Agora ela se sente em dívida com ele, e ao agradecê-lo, ele diz que está apenas fazendo o que qualquer bom parceiro faria. Isso faz Ina se despedaçar em pequenos pedaços.
Seu plano de sumir definitivamente falhou. Gunho então expressa que está magoado por ela ter comprado um novo apartamento de outra pessoa. Ela percebe que seu celular está sem bateria e corre para o sofá e senta nele. Gunho a convida para jantar juntos. Ina imediatamente percebe que o livro de namoro que ela comprou para impressionar Jo Yun dizia para evitar restaurantes barulhentos e lotados, já que falta intimidade. Ela decide fazer exatamente o oposto e diz firmemente para irem a um churrasco coreano. Gunho a encara por um momento e concorda. Enquanto se sentam no restaurante, todas as pessoas começam a olhar para eles. Enquanto Gunho grelha a carne, Ina o elogia por isso. Ele diz que ganhou muita prática durante os jantares da empresa quando era um jovem procurador. Ao dar uma grande mordida, ela fica impressionada com o gosto delicioso. Ela então pergunta por que ele concordou em sair com ela. Em resposta, Gunho pergunta por que ela gosta dele. Isso surpreende Na, e ela diz que ele é um cara ótimo em geral. Ele sorri e diz que sente o mesmo. Ina hesita e diz que ele sempre a evitou. Gunho pergunta o que a fez pensar isso, e Ina lista todos os momentos em que ele manteve distância. Gunho explica que fez isso para não fazê-la se sentir desconfortável. Ouvindo isso, Ina franze o rosto. Ele sempre a olhou com hostilidade, mas agora está dizendo que era por causa de sua idade. Que mentira, já que ele nunca agiu assim com os outros. Mas ela muda de assunto e pergunta por que ele desistiu de ser médico e se tornou procurador em vez disso. Gunho diz de forma direta que não achava que ficaria bem com jaleco. Ele então pergunta por que ela entrou na culinária quando queria ser médica quando era mais jovem. Ela explica como seu amor pela culinária se desenvolveu aos poucos e se tornou uma carreira vitalícia. Ouvindo isso, Gunho diz francamente que se ambos tivessem se tornado médicos, poderiam ter tido um romance no local de trabalho. Isso faz Ina se arrepiar. Então ela começa a perguntar que tipo de garota ele gosta, mas é interrompida quando o local começa a lotar. Ela então grita, perguntando que tipo de garota ele odeia. De repente, a sala fica quieta e as pessoas começam a encarar Ina. Seu irmão também está lá, olhando para trás, tremendo, se perguntando por que os dois estavam em um encontro. Gunho pergunta por que ela quer saber, ao que Aina brilhantemente diz que quer ter certeza de que é do tipo dele. Gunho sorri e diz que não gosta de garotas que não sabem cozinhar, que usam maquiagem pesada e pessoas que não têm ambição em seu trabalho. Todos esses desgostos apunhalam Aina duramente, pois ela é exatamente o oposto e, nesse caso, a garota dos sonhos de Gunho. Uma chefe treinada que pode cozinhar pratos coreanos, chineses e japoneses, que foi estudar culinária no exterior para se tornar chefe. Além disso, ela nem poderia usar o PDA como isca. Ela sai primeiro depois que Gunho se oferece para pagar e, sem intenção, esbarra em alguém. Gunho a segura imediatamente antes que ela caia. Aina se afasta rapidamente dele. Ela se vira para ver Gunho segurando seu celular. Ela tenta explicar que acabou de ativar o celular naquela manhã e esqueceu de avisá-lo. Ela fica frustrada, nada estava dando certo para ela hoje. Ela decide ir andando, dizendo que precisa pegar algumas coisas no caminho. Gunho concorda e vai embora. Ela suspira aliviada, mas nesse momento seu irmão aparece por trás e pergunta o que está acontecendo. Ele a sacode com força e pergunta se Gunho tem algo contra ela. Ela explica toda a situação, deixando-o chocado. Ele percebe que é por isso que Gunho perguntou sobre o novo lugar de Aina e por que a Jun parecia tão preocupada esta manhã. Aina se joga em um banco e pede para ele não contar aos pais, pois só pioraria as coisas, nem mesmo por $1 milhão. Ela o encara e pede para ele contar se lhe oferecerem $1 milhão. Ela fecha os olhos, com saudades de Jo Yun. Enquanto isso, Jo Yun estava no trabalho, irritando Gong-won. A cena muda para a família Wu. O pai de Jo Yun pergunta o que aconteceu com a garota que eles queriam que ele conhecesse. Ele ri nervosamente para escapar da conversa. Seus pais então o advertem para encontrar uma boa garota e se estabelecer. Eles até mencionam Aina, fazendo a Jan se encolher. Eles pedem para marcá-lo com Aina, com o que ele concorda, mas, nesse momento, Gunho aparece e anuncia que Aina já está comprometida, surpreendendo seus pais. Eles perguntam a Jun sobre isso, ao que ela diz estar sabendo disso pela primeira vez. Gunho diz para eles não se intrometerem, já que é um assunto de Aina. Ele diz que viu e ouviu de outra pessoa também. Mais tarde, Gunho olha as chamadas perdidas em seu celular e sorri. Por outro lado, Aina olha para o celular, não muito surpresa, e vê que Gunho salvou o número dele como atender ou então.
Ela acha que é melhor do que se assustar toda vez que Gunho aparece na tela do seu telefone. Mas qual seria o ponto de ter um celular se ele continua aparecendo assim na casa dela? Ela pede para ele ligar antes de vir, o que ele diz que teria evitado se ela tivesse feito isso. Ela ri nervosamente, dizendo que não faria isso. Gunho pede para fazer uma aposta com ele, o que a deixa confusa. Ele diz que o vencedor pode fazer um desejo. Com essa declaração, Aina fica desconfiada e afirma firmemente que não participará se envolver danos físicos ou extorsão de propriedade. Gunho suspira e sorri para ela. Então ele diz que é só uma brincadeira. Ele apresenta um exemplo de um desejo no qual o vencedor poderia até desejar passar um tempo separado um do outro, prometendo não desistir. Ao ouvir isso, Aina brilha de excitação e concorda que certamente desejará que eles se separem. Gunho então explica que eles vão usar o aplicativo Ladder Game em seu celular. O jogo é bastante popular na Coreia e é usado para determinar um vencedor ou prêmio. Ele explica que o vencedor pode escolher o jogo para a aposta. Aina concorda firmemente e concorda. Um tempo depois, Aina deita na cama tremendo de frustração pelo que se meteu. Cerca de 3 horas atrás, Aina venceu o jogo da escada e escolheu o jogo. Quem descascar mais cebolas em 30 segundos será o vencedor. Ela tinha certeza de que venceria. Ela configurou o temporizador e começou a descascar, vendo Gunho reclamar dos olhos ardendo. Ela ficou mais certa do que nunca de que tinha isso na bolsa. Apenas pessoas experientes sabem que uma faca úmida impede a cebola de irritar os olhos. Logo o tempo acabou e Aina tinha descascado muitas cebolas. Ela vê então as cebolas de Gunho, digamos, massacradas. Gunho argumenta que ela apenas disse para descascar e não especificou a forma ou o tamanho do produto final. Ela ficou chocada e começou a contar as cebolas. Gunho descascou 16, enquanto ela descascou apenas 13, dando crédito a ele como vencedor. Ele se aproxima dela, fazendo seu coração disparar. Ela começa a entrar em pânico, lembrando de sua falta de contato físico estranho. No entanto, para sua surpresa, Gunho cerrou o punho em determinação e diz que pensou em jogar pedra, papel e tesoura, então, se ela ganhar, também pode ter um desejo. Ela concorda, mas é derrotada novamente. Gunho comenta que seu hábito de começar com papel não mudou. Ele afirma que tem direito a 2 desejos agora, mas um é suficiente para deixá-lo feliz. E no momento presente, Aina, sabendo que está condenada, grita de frustração. Enquanto isso, Gunho está tratando sua família e a família de Yoon em um jantar. Ele agradece a todos por virem e diz que Aina gostaria de dizer algo. Aina está tremendo muito e gaguejando para formar uma única frase. Jo Yoon sorri e pede a Aina que diga logo, até mesmo seu irmão pede que ela fale. Ela aperta os olhos e grita que ela e Gunho estão namorando, chocando todos presentes. Até mesmo seu irmão olha para ela de boca aberta, sem acreditar. No entanto, Gunho sorri e diz que estão namorando com a intenção de se casar. Enquanto todos os parabenizam, ambos os irmãos de Aina protestam. Jo Yang sorri e também os parabeniza. Ver ele feliz faz o rosto de Aina cair. Mais tarde, Seo Jan a confronta e pergunta se ela está bem. Ela havia dito a ele antes que o faria terminar com ela, mas agora está fazendo um anúncio de casamento. Ela explica que Gunho planejou tudo tão rapidamente que nem teve a chance de se opor. Ele contava em ganhar a aposta desde o início e agora se algo acontecer e eles terminarem, poderia arruinar a amizade dos pais deles. Seo Junho fica irritado e diz a ela que confrontará o manipulador Gunho pessoalmente, que não é nada como o doce Juyun. Quando ele começa a sair, Ina pede a ele para parar, dizendo que aquele não é o momento nem o lugar. Mas os dois congelam ao se virar e olhar para cima para ver Gunho. Ambos ficam mudos e aterrorizados. Seo Junho pergunta a ele quanto tempo ele está parado lá. Ina se pergunta se ele ouviu toda a conversa deles, porque se ouviu, estavam condenados com certeza. Gunho diz que acabou de chegar, fazendo-os suspirar aliviados. Ele então pede a Seojin para sair do caminho e vai embora. Ina dá um soco no rosto de Yujan, desabafando sua raiva. Seojin pega o rosto inchado e pergunta como ele deveria saber que ele estaria lá parado. Ela grita para ele se calar e não se intrometer em seu problema. Então ela sai, ainda com raiva dele e o deixando sem palavras. Ela sai do restaurante tonta, ainda chateada com a reação de Juyun, então acaba afogando suas mágoas na bebida. Gunho a leva para casa e pergunta se ela está bem, para a surpresa de Ina. Na manhã seguinte, Ina acorda toda bagunçada e percebe que não está em seu apartamento. Sua cabeça lateja terrivelmente.
De repente, a porta bate e seu irmão, Gon-won, entra, olhando para ela. Ele pergunta sobre o fiasco de namoros com Gunho. Ele explica que entende que ela pode estar interessada, mas que Gunho provavelmente estava apenas sendo legal para não magoá-la, afinal, ele é conhecido por ser generoso com as pessoas de quem gosta. Inamal está acordada e não quer ouvir suas afirmações ruins. Gon-won grita com ela para não agir da mesma maneira que agiu na noite passada. Isso a confunde, e ele diz que está falando sobre a forma como ela fez Gunho carregá-la até em casa. Memórias começam a surgir na cabeça de Na e ela lembra de tudo, ficando chocada. Gon-won continua dizendo que ela estava completamente bêbada e que foi muito embaraçoso. Ele questiona o que as pessoas dirão se descobrirem que Gunho está namorando alguém como ela. Ele continua dizendo que Gunho merece uma mulher inteligente e bem educada. Ele a aconselha a se tornar digna dele, o que a faz franzir o rosto. Ela cambaleia de volta para o apartamento, perguntando por que acordou na casa dos pais. Mas ela percebe que faz sentido, já que Gunho não sabe a senha da fechadura de sua porta. Sua cabeça ainda lateja, mas ela precisa trabalhar em seu currículo. Seu telefone toca e ela atende, encontrando Gunho do outro lado da linha, perguntando o que há de errado com a voz dela. Ela diz que é ressaca, e ele pergunta se ela comeu. Ela diz que vai comer gimbap, mas Gunho insiste em passar por sua casa depois do trabalho com remédios. Aina o convence a não ir. Ela desaba na cama, completamente exausta. Termina de trabalhar em seu currículo e decide tirar um cochilo rápido. Fecha os olhos, decidindo sair para comprar gimbap mais tarde. Quando os abre, percebe que está chovendo. Sua visão parece turva e ruídos altos a cercam. Ela se pergunta o que está acontecendo e se desmaiou. Tudo o que se lembra é de alguém gritando cuidado antes de empurrá-la por trás. Ela então nota alguém no chão e se pergunta quem é. Havia um guarda-chuva com uma etiqueta de nome, com o nome de Juyang. Ela se pergunta se ele se machucou por causa dela. Ela abre os olhos, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ela enxuga as lágrimas, percebendo que deve ter sonhado com eles quando eram crianças. Agora lembra do que aconteceu. Ela entrou no local de construção como uma idiota, e Juyun a salvou de tijolos caindo. Mesmo após esse incidente, ele sempre foi tão caloroso e atencioso que ela não pôde deixar de correr até ele. Mas ela teve que estragar tudo dando sua carta de amor à pessoa errada. Ela é interrompida de seus pensamentos quando a campainha toca. Ela se pergunta se Gunho realmente veio, e aí está ele. Ele enxuga suas lágrimas e pergunta se ela está chorando. Ela diz que é só de bocejar. Ele comprou ingredientes para fazer gimbap para ela. Ela pergunta se ele já fez um antes, ao que ele responde que não. Ele pede para ela não se preocupar, pois já usou uma faca antes. Isso deixa Aina ainda mais nervosa, mas ela não diz nada. Mais tarde, Gunho apresenta o gimbap para ela, enquanto Aina se pergunta sobre o estado de sua cozinha. Ela olha para o relógio e percebe que ele levou mais de 2 horas para fazer 2 rolos de gimbap. Ela nota algumas folhas e pergunta o que são. Ele explica que as usou como decorações, já que a floricultura estava fechada. Aina, hesitante, encara a comida. Gunho pede para ela comer ou ele a alimentará. Isso faz Aina dar uma mordida apressada. Ela fica surpresa com o sabor inesperadamente delicioso e elogia Gunho, o que o faz sorrir. Vendo isso, Aina fica corada e pergunta se ele quer um pouco. Ele diz que comeu enquanto preparava. É a primeira vez que alguém cuidou dela em 4 anos, e isso a emociona. Ela pergunta como ele fez isso sem experiência culinária. Ele diz que seguiu uma receita online e acrescentou as quantidades exatas de ingredientes. Ao ouvir isso, Aina percebe por que ele demorou tanto. Ela sorri e agradece a ele, prometendo tratá-lo para uma refeição na próxima vez. Ela diz a ele que vai ligar para Jun e convidar Junho para jantar juntos, mas Gunho concorda. Ele limpa o rosto dela e diz que quer que seja apenas os dois. Isso faz Aina ficar vermelha e se levantar, inventando uma desculpa para pegar água. Enquanto bebeu todo o copo, seu coração bateu forte, fazendo-a se perguntar o que havia de errado com ela. A cena muda para Aina deitada na cama, enquanto Gunho está ao lado dela. Ele pergunta se ela está se sentindo melhor agora, ao que ela concorda. Ela agradece a ele por tudo, fazendo-o sorrir. Ele afaga seu cabelo e deseja boa noite. Hak é um dos 5 melhores restaurantes da Coreia e está até ganhando renome no mercado global devido à crescente popularidade da cultura coreana em todo o mundo.
Aina sabe que é um trampolim perfeito em sua jornada para tornar a culinária coreana parte significativa do cenário internacional de alimentos. Felizmente, ela passou na primeira entrevista do hack e o que resta é a entrevista prática. Ela pergunta a Jun se o reencontro é hoje à noite, animada para ver todos depois de tanto tempo. A Jun se pergunta se deve contar a Aina agora, mas prefere não arruinar seu bom humor. Hoje foi a primeira vez que a viu sem Gun em muito tempo, e ela só queria desabafar. Ela é interrompida quando os amigos se aproximam. Todos conversaram alegremente até que alguns snobs apareceram. Eles humilharam os amigos de Aina por terem empregos instáveis e depois se voltaram para Aina. Quando Aina diz a um homem que é chefe, ele discorre sobre como o lugar de uma mulher na cozinha é preparar refeições para o marido. Aina franze a testa e diz que não é dona de casa, mas uma chefe de verdade, mas ele continua degradando sua escolha de carreira. Ele pergunta, de forma insinuante, se ela tem um namorado, ao qual ela responde que sim, o que faz o homem franzir a testa e ficar irritado. Ele pergunta o que ele faz, mas ela se recusa a dizer, ao que a mulher arrogante diz que o destino dela depende do sucesso do homem. Ouvindo essas declarações misóginas, Aina grita de frustração por dentro, mas fica quieta. Nesse momento, Gunho se aproxima da mesa, deixando todos impressionados. No entanto, Aina fica chocada, para dizer o mínimo. Ele pergunta se está tudo bem se juntar a eles. Aina recebe uma notificação no celular de Jun, informando que ela o encontrou na loja de conveniência, soube do reencontro e insistiu em ir. Gunho se senta ao lado de Aina, e o homem pervertido aperta a mão de Gunho. Ele pede desculpas educadamente por aparecer na festa deles e diz que passou só para dizer oi. Todos começam a falar sobre o quão bonito ele é e sobre os rumores do ensino médio sobre ele. Para Aina, eles eram como hienas atacando Gunho de uma vez. Essa cena é um pouco tensa e parece que Aina está enfrentando comentários desagradáveis sobre sua carreira e vida pessoal. Ouvindo isso, Ina se engasga com sua bebida, fazendo parte dela se derramar em suas roupas, enquanto se desculpa e sai. Jinju sorri maliciosamente e comenta que ele pode realmente ser um perdedor. Gunho pausa e pergunta se talvez seja porque ela não se sente confortável revelando isso publicamente, mas Jinju responde que nenhuma pessoa de alto perfil seria louca o suficiente para namorar uma garota que foi para a escola de culinária no exterior. Jinju e Adam continuam falando mal de Ina. Gunho pergunta o que ele faz, ao que Jinju diz que ele é o gerente associado na Zion Electronics. Gunho concorda, murmurando que Dongguo Sha deve ser seu supervisor agora. Isso surpreende Jinju, que pergunta como ele sabe disso. Gunho responde que é porque está envolvido em um processo por violação de patentes com a Kang Electronics. O marido de Adam cospe a bebida ao ouvir isso e diz que o caso foi tratado pela Daiwa Law Firm, o que significa que ele é um advogado lá. Isso surpreende Adam, deixando-a de queixo caído. Gunho se levanta, anunciando sua saída. A Jan sinaliza para que ele leve Ina para casa, já que ela vai contar a ela. Ele está esperando do lado de fora. Gunho olha para ela e depois se vira para Jinju, encarando-o e o adverte friamente a ter cuidado com o que diz, já que ele viu casos de difamação que podem ficar bastante feios. Sua ameaça instantaneamente intimida Jinju, que diz que não sabe do que ele está falando. Gunho lembra a ele o que disse sobre Ina e ele entrega seu cartão de advogado, sussurrando para Jinju que ele não é um perdedor ou inútil, como disse, fazendo Jinju perceber instantaneamente que ele é o homem de Ina. Enquanto isso, Ina sai discretamente do banheiro, pensando que Gunho deve ter ido embora, mas percebe-o do lado de fora e se assusta. A Jun disse que ele saiu, então o que ele estava fazendo ali? Gunho diz que deveriam conversar, mas Ina inventa uma desculpa, dizendo que seus amigos estão esperando por ela. Gunho responde que vai acompanhá-la e falarão mais tarde. Sabendo que não há outra opção, ela decide sair com ele. Enquanto caminham, Gunho comenta que ela não disse a eles que estavam namorando. Ina explica que, como não namoram há muito tempo, não parecia o momento certo. Ele concorda e pergunta por que ela deixou que falassem tanta bobagem e não disse nada. Ina fica surpresa e percebe que ele está chateado por ela. Ela diz que não sentiu vontade de falar nada. Nada do que ela faça fará com que eles mudem a forma como a veem, então não há sentido em fazê-los entender. Gunho franze uma sobrancelha e diz que ela ainda deveria ter dito alguma coisa. Ele diz a ela que deveria ter dito quanto cozinhar significa para ela e, mesmo que não entendam, ela deve falar por si mesma. Ina percebe que Gunho não estava chateado por ela ter mantido o relacionamento em segredo, ele estava chateado por ela. Ela concorda com o conselho dele e ele lhe dá o cartão, pedindo para usá-lo caso alguém fale com ela daquela maneira novamente.
Ele pede que ela confie nele como seu advogado, perguntando o que ele fará então, ao que ele responde que fará o que for preciso para se tornar mais poderoso do que eles. Ele continua, dizendo que não quer que ninguém olhe para baixo dela, pois ele quer ser a pessoa mais importante na vida dela. Ele se despede, desejando-lhe boa noite, e se afasta. No entanto, Aina fica lá parada, congelada, suas bochechas escarlates, seu coração certamente batendo mais forte. Gunho aparece sem aviso na casa de Na nos últimos dias. Tentar fazê-lo ir embora não a leva a lugar nenhum, e ela desistiu de evitá-lo. Ele parece perfeitamente contente em estar na mesma sala, às vezes ele traz seus arquivos de trabalho ou lê um livro. Então, finalmente, ela reúne coragem para perguntar por que ele continua aparecendo sem avisar. Ele simplesmente diz a ela que ela fugiria se ele tentasse contatá-la. Ele faz uma expressão abatida e diz que ficaria bem chateado se ela fizesse. Independentemente do que fosse, ela se acostumara com a presença dele, mas agora tinha todo o fim de semana para si mesma. Ela encara o sofá vazio e decide ler um livro. A cena muda para Gunho tocando a campainha e esperando que Na abra a porta. A cena muda para um flashback no qual uma mulher súplica para Gunho fazer algo, pois está preocupada com seu filho. Ela chorava histericamente, dizendo como seu filho é um sono sensível e deve estar desconfortável na prisão. Ela implora para que seu filho seja libertado. A mulher faz Gunho perceber que sua avó estava no leito de morte pedindo desculpas por tê-lo deixado para trás. O caso continuava a incomodá-lo. Ele é interrompido de seus pensamentos quando Ina se aproxima dele carregando sacolas de compras. Ina nota sua expressão preocupada e o chama, surpreendendo. Ela pergunta se ele está bem, ao que ele responde que está e só quer se despedir dela. Ele se vira para sair, mas Ina o interrompe. Ela pergunta se ele gostaria de se juntar a ela para o jantar, como havia prometido, e ele concorda. Ina olha para ele com suspeita, sentindo que foi enganada. Pouco depois, Ina começa a preparar o jantar, enquanto Gunho continua perdido em seus pensamentos. Ina percebe isso e se aproxima dele, motivando, dizendo que espera que tudo dê certo. Gunho pergunta se ela está tentando confortá-lo. Isso faz Ina corar um pouco e ela se recusa. Gunho imediatamente a abraça, chocando Ina, e ela pergunta o que ele está fazendo. Gunho diz a ela que ela mesma disse que queria confortá-lo. Ina diz que não quis dizer fisicamente, mas Gunho a interrompe. Ele pergunta a ela para processá-lo se isso a incomoda tanto. Ela ri, dizendo que não teria chance de vencer. Ina o afaga na cabeça de maneira reconfortante, o que faz os olhos de Gunho se arregalarem. Ele a abraça mais apertado, deixando Ina ainda mais surpresa. Ela tenta se soltar, mas ele permanece rígido. Ela pergunta se ele está chateado com o afago e pede para ele parar de apertá-la tão forte, mas Gunho nega estar fazendo isso, fazendo Ina suspirar. Ela continua a acariciar sua cabeça, e Gunho afrouxa um pouco o aperto. A cena muda para o primeiro dia de trabalho de Ina. Ela está falando ao telefone com a Jun, que pergunta se ela está tentando fazer com que Gunho termine com ela. Ela responde que tentou de tudo, mas nada parecia funcionar. Pede a ela para pensar fora da caixa, então, ela diz que pelo menos algo bom saiu do jantar de reunião quando ela marchou de volta e exigiu um pedido de desculpas. Desligaram o telefone e Ina ficou olhando para o céu brilhante, perguntando-se se Gunho estava bem. Enquanto isso, Seojin desce as escadas e encontra Gunho no sofá. Ele se vira para a mãe e diz que Gunho deveria diminuir nos videogames, já que ele está alucinando. Sua mãe concorda, mas assegura que Gunho está realmente no sofá, o que faz Seojin se assustar. Ele se senta e informa a Ganho que Na está em algum restaurante. Gunho diz que já sabe, mas veio vê-lo. Ele pergunta a Seojin por que ele e a Aina parecem ter medo do irmão mais velho, Gon-han. Seojin explica que ele é bastante rígido e incrivelmente forte, então eles não têm chance contra ele. Começa a sair, mas Gunho lança outra pergunta para ele, perguntando por que ele tem medo dele. Seojin começa a gaguejar e diz que é porque o admira. Gunho pergunta se o admira, por que tem medo dele. Seojin fica mais intimidado do que nunca e diz que não tem medo dele. Gunho continua a intimidá-lo, mas Ina fez Seojin prometer não dizer nada a ele. No momento, ele é incapaz de ler a expressão intensa de Gunho. Seojin pergunta se ele está disposto a lhe dar $1 milhão, mas é interrompido pela mãe, que diz, preocupada, que o hospital acabou de ligar e Ina sofreu um acidente. Os olhos de Gunho e Seojin se arregalam de choque. No hospital, Gon-won corre para Ju-yoon e pergunta se Ina está bem. Ju-yoon tenta acalmá-lo, mas sem sucesso.
Logo, Gunho aparece e faz a mesma pergunta. Juin explica que óleo quente respingou na mão de Na e ela tem queimaduras de 2º grau, mas as camadas da derme parecem danificadas, então eles precisam mantê-la sob observação. Gunho pergunta onde ela está e Juin informa que ela está sendo tratada na sala de emergência. Como há risco de infecção, ninguém pode vê-la. Gunho concorda e pergunta quem foi. Juin se encolhe e pede para ele se acalmar, dizendo que Na disse que foi um acidente. Gunho percebe os dedos de Juin tremendo nervosamente e pergunta por que ele não está lhe contando. Nesse momento, uma mulher se aproxima deles por trás, mas Juin nega com a cabeça para ela. Gunho olha friamente para a mulher e pergunta se foi ela. Juin pede para ele parar, mas Gunho continua perguntando. A mulher começa a tremer e se desculpa, dizendo que foi um acidente. Juin protege a mulher e pede para Gunho não assustá-la. Ele pede para ela voltar para o restaurante, pois eles cuidarão disso. Gunho a impede, mas Juin pede para ele parar e se acalmar. Eles continuam discutindo, mas, no final, Juin consegue. Ele garante a Gunho a segurança de Na. Gunho suspira, dizendo que deveria ter sido médico. A ação impulsiva de Na, ela informa a Jon que Gunho também estava no hospital, surpreendendo-a. Ela pensa nele ficando para dizer olá. Eles continuam discutindo se devem ou não processar, mas Ina insiste em não fazê-lo. Ela pede desculpas por fazer a Jon cuidar dela, mas pede para ela não se preocupar e descansar. A Jon sai do quarto e esbarra em Seljun. Depois de trocarem algumas palavras sobre Ina, a Jon pede a ele para tomar um café. Enquanto tomam café na cafeteria do hospital, Seolin pergunta a Jon o que ela acha do namoro de Ina e Gunho. A Jon responde que ficou surpresa no início, mas não se incomoda com isso agora. Ela lembra a Seolin que Na é adulta agora e não continuaria namorando alguém por quem não tem sentimentos. Seojin confessa que não estava prestando tanta atenção nos sentimentos de Na quanto deveria. Ele diz que ela é tão altruísta, mas escolheu seguir uma carreira na culinária, apesar dos desejos dos pais, e ainda se sente culpada por isso. Ele continua dizendo que não consegue deixar de pensar que ela está ficando com Gunho para fazer os pais felizes. A Jon bebe o café preocupada e concorda com ele. Ela pergunta se Na ainda tem medo de Gunho e talvez seja por isso que ela ainda não terminou. Seojin confirma e diz que ela está aterrorizada por ele. Ele confessa que é como se ela estivesse apenas aguentando, esperando que Gunho termine com ela. Ele diz a Jon que não pode ver a irmã assim, mesmo que signifique confrontar Gunho. Mal sabiam eles que Gunho estava ouvindo discretamente a conversa. Ele agradece a Jon por entender e muda de assunto. Ele pergunta sobre o trabalho dela, comentando que ela parece ocupada ultimamente. A Jon comenta que ele também parecia ocupado com a nova namorada outro dia, o que faz Seojun se engasgar e perguntar do que ela está falando. A Jon pergunta por que ele está tão agitado e diz que o viu saindo com uma garota. Seojun esclarece que ela é apenas uma amiga da escola, o que faz a Jon provocá-lo. Seojun diz que está de olho em outra pessoa, o que o faz corar. A Jon pergunta se ele trouxe as coisas de Na e pede para ele deixar com ela. Ela deixa o local sorrindo, lembrando como ele costumava dizer o quanto gostava dela quando ela era pequena. Parece que ele ainda sente o mesmo. Enquanto isso, Gunho entra no quarto de Na e a observa dormir. Ele se lembra das palavras de Seojun e morde o lábio com raiva. Ele sabia que era errado ser egoísta, mas tinha medo de não ter outra chance. Ele pensou que se namorassem, ela poderia começar a gostar dele. Ele achou que, se apenas assegurasse tempo suficiente, daria certo. Mas ele não pensou na dor que poderia estar causando a Ina. Para Gunho, parece que ele não é diferente daquela garota descuidada machucando Ina sem nem perceber. Não importa o que faça, parece que nunca faz certo. Na manhã seguinte, Juin perguntou a Ina como ela estava se sentindo. Ina diz que está um pouco coçando, mas se sente melhor graças a ele. Juin informa que ela terá alguma cicatriz residual, mas, felizmente, não houve dano nos nervos. Ina nunca havia notado isso antes, mas Juin e Gunho são completamente diferentes. Ela ainda tem que ficar um pouco mais no hospital. Ela se pergunta se Gunho vai visitá-la, já que não ouviu falar dele desde ontem. Ela se pergunta se ele está ocupado, pois parecia estressado da última vez que se encontraram. Mesmo com a Jan brincando com seu cabelo, ela permanece perdida em seus pensamentos. Ela pensa sobre como Gunho pelo menos deveria ter mandado uma mensagem. Logo é interrompida quando Gunho se aproxima e pergunta no que ela está pensando. Ela fica surpresa e pergunta onde a Jun está. Gunho informa que ela foi para casa.
Ele diz que tirou meio-dia. Pede para verificar se ela está bem e que logo irá embora. Antes, a Jun havia informado a ele que Na ainda estava se recuperando e que talvez não fosse uma boa ideia encontrá-la. Gunyo concorda. A Jun pergunta se ele ouviu a conversa da noite anterior e pede para não deixar Na desconfortável. Ele pede algumas horas com ela. De volta ao momento presente, ele pergunta a Na como ela está se sentindo. Ela diz que está bem. Ele pergunta se ela vai processar, ao que Na responde que não, já que a mulher já se desculpou várias vezes. Gunyo concorda e diz que respeitará a decisão dela, surpreendendo-a. Todos pediram para ela processar, diferente dele. Gunyo pede para ela não se preocupar, pois ele vai falar com eles. Ela confessa que está um pouco preocupada, pois tem uma cicatriz na outra mão de um acidente semelhante. Ela diz que, quando as pessoas veem, sempre parecem chocadas, mas ninguém pergunta sobre isso. Agora ela ficará com cicatrizes em ambas as mãos, e elas não são pequenas. Ela se chama de dramática, mas Gunyo a consola, dizendo que haverá momentos difíceis no futuro e sempre que isso acontecer, ela deve ir vê-lo. Seja para ajuda legal ou um ombro para chorar, ele promete estar lá para ela. Isso faz o coração de Na palpitar e os olhos se enchem de lágrimas. Ela concorda em fazer exatamente isso, o que faz Gunyo sorrir. Uma enfermeira derruba a refeição dela e Gunyo começa a alimentá-la, apesar de suas reclamações. Ela pede para ele comer junto, mas Gunyo brinca que só há uma colher e ele não é fã de beijos indiretos. Isso deixa Na envergonhada. Os médicos decidiram estender a estadia de Na para que ela pudesse passar por tratamento para minimizar a cicatriz. Pouco depois, um funcionário da RAC apareceu para estender um pedido de desculpas oficial. Disseram a ela que seu acidente seria considerado um acidente de trabalho, e o restaurante espera que ela volte em breve. Ela disse que não queria processar. Surpreendentemente, sua família não fez muito barulho, provavelmente graças a Gunyo. Ela ficou impressionada com a influência que ele tinha sobre as pessoas, lembrando a si mesma para não ficar do lado ruim dele. Seujin baixou vários jogos para ela, mas eles ficaram chatos depois de um tempo. Ela esperava voltar para casa logo para cozinhar, e Gunyo poderia ir até lá. Sua mente fica em branco ao perceber no que estava pensando. Seu choque permanece por pouco tempo, pois a Jun entra e a convida para dar um passeio. Na suspira aliviada ao sentir a brisa fresca em contato com sua pele. Agradece a Jun por ajudá-la e promete retribuir quando sair dali. Na comenta que está programada para partir depois de amanhã e os médicos farão o tratamento ambulatorial. Enquanto continuam a andar, a Jun a observa tristemente, lembrando-se de como Gunyo havia pedido a ela que se afastasse do relacionamento deles. A Jun reconhece que deixou isso acontecer por tanto tempo porque pensava que poderiam se aproximar novamente, como quando eram mais jovens. No entanto, o problema é que Gunyo parece realmente gostar de Na. A Jun não pode deixar Na inadvertidamente conduzi-lo, e, pelo menos, não quer que Na namore com ele por culpa. Ela pergunta a Na como as coisas estão indo com Gunyo, e Na responde da mesma forma. A Jun a encara e diz a Na que tem algo a dizer. Pede a ela para ouvir antes de xingar ou agredi-la. Em seguida, diz a Na que Gunyo sabia de tudo desde o início. Os olhos de Na se arregalam de choque. A Jun continua, dizendo que Gunyo sabia que ela gostava de Jo Eun e que a carta de amor não era para ele em primeiro lugar. No dia seguinte ao receber a carta, ele chantageou a Jun, dizendo que, se ela contasse a Na, ele a entregaria ao pai deles por beber seu uísque caro. A Jun então pede desculpas a Na. Na suspira de frustração. A Jun pergunta se devem chamar Gunyo agora e esclarecer tudo. Na franze a testa e pede a ela que deixe para lá, já que é sua confusão. A Jun sabia que Na estava furiosa. Ela diz a Jun que achava que ela era sua amiga. A Jun implora para ela não dizer que não são amigas e se desculpa. Na a encara com tristeza, mas cede ao ver a expressão chorosa de a Jun. Pede a ela para fazer algo por ela, se ainda quiser ser sua amiga. A Jun concorda imediatamente, disposta a fazer qualquer coisa. Na pede a ela que não deixe Gunyo entrar em um quarto quando ele vier visitá-la. Na se afasta com raiva. Parecia estranho para Na. Ela não sabia se estava mais atordoada ou chateada. Todo o tempo que passou se estressando, e ele sabia o tempo todo. Ela realmente se sentia mal, pois estava começando a acreditar que ele não era tão ruim afinal. Naquela noite, a Jun não deixa Gunyo entrar quando ele vem visitar. No dia seguinte, ele encontra a cama dela vazia e descobre que ela foi liberada 15 minutos atrás. Ele liga para ela, mas vai direto para a caixa postal. Na pensa que é para o melhor. Ela queria que ele a dispensasse, mas todas as memórias que passou com ele continuavam voltando.
Gunyo chega ao lugar dela, e Ina abre a porta. Ina sugere que eles vão a uma cafeteria nas proximidades antes que Gunyo possa dizer algo. Quando Ina pergunta a Gunyo por que ele estava namorando ela, ele responde que ela já sabia a verdade e que realmente queria saber por que ele concordou com tudo. Ina pergunta então quanto tempo ele havia planejado fingir, ao que Gunyo responde que era pelo maior tempo possível. Quando Aina ficou furiosa com essa declaração e pergunta se foi engraçado. Gunyo calmamente diz que não foi nada engraçado, pelo contrário, foi miserável. Quando Ina pergunta o que ele quis dizer, Gunyo franze a testa e diz que a pessoa que ele gostava tinha sentimentos pelo irmão mais novo dele, então ele não tinha escolha. Ele confessa que foi a única maneira de impedir que seu pior pesadelo se tornasse realidade. Ele se abre e confessa que gostava dela desde que se lembrava. Os olhos de Ina se abrem em surpresa. Ele tira uma caixa de anel e diz que queria dar a ela quando completasse 20 anos, mas descobriu que ela iria estudar no exterior, e ele não queria interferir em seus sonhos, pois sempre viveu a vida do jeito que queria. Ele confessa que pensou que, se guardasse isso, eventualmente esqueceria dela, mas estava errado. Ele abre a caixa do anel e diz que isso é o que ele planeja fazer agora. Em seguida, ele a pede em casamento, deixando Ina mais sobrecarregada do que nunca. Gunyo diz que não é fã de gestos românticos, mas ela deve saber que ele estará lá para ela. Ele a assegura que não guardará rancor se ela recusar sua proposta. Ina nem consegue olhar nos olhos dele. Ela diz a ele que deveria ter contado seus sentimentos desde o início. Gunyo responde que isso a teria afastado, pois ela tinha medo dele. Ele pensou que dar a ela tempo para conhecê-lo era a única coisa que ele poderia fazer. Ele começa a sair, e Ina pergunta se ele faria a mesma escolha se o tempo voltasse, ao que ele responde que sim. Mais tarde, Seojun fica chocado ao saber que Gunyo propôs à irmã. Ina diz que pensou sobre isso a noite toda e decidiu recusar, mas seu coração parece parar ao pensar que os sentimentos de Gunyo podem não ser reais. Quando a Jun volta para casa, Gunyo se aproxima dela e a avisa para estar preparada para romper o acordo. Ela pergunta se ele sabe quanto sofrimento está causando a Ina. Ela o repreende sobre o quão centrado em si mesmo ele é. Eles percebem que Jo Yun está ali e ouviu tudo. Ele diz a Jun que vão conversar depois e se vira para Jo Yun, dizendo que não o deixará ter a Ina, ao que Jo Yun concorda. Enquanto isso, Ina ainda estava perdida em seus pensamentos sobre Gunyo. Seojun exclama que recebeu multas de trânsito porque Gunyo estava dirigindo rápido enquanto ela estava no hospital. Ele conta como Gunyo até brigou com seu colega no hospital. Mais tarde, dizem a ela que alguns Jinbaps foram entregues por Ajun, mas mais tarde ela descobre que foram enviados por Gunyo. O Gunyo que ela conhecia e o que ela veio a conhecer são, de fato, diferentes, mas qual era o verdadeiro? Ela é interrompida de seus pensamentos quando seu Jin começa a dar uma mordida, mas ela o afasta, recusando-se a compartilhar. Mais tarde, ela encontra Jo Yun, que veio para tomar algo com Gon-won. Enquanto ela olha para Jo Yun, ela percebe que seu coração não dispara mais ao vê-lo como costumava. Seus sentimentos podem ter mudado desde o dia em que Gunyo anunciou seu relacionamento e Jo Yun os parabenizou. Ela percebe gradualmente que ele só a via como uma irmãzinha. Ela pergunta a Jo Yun por que ele não tem mais uma cicatriz no ombro do acidente. Isso confunde Jo Yun, e ele diz que não foi ele. Mas Gunyo, segundo os trabalhadores no local, se machucou ao tentar salvá-la. Gunyo nunca falou sobre isso, e todos estavam tão focados em seus ferimentos que não investigaram mais a fundo. Ele explica que, enquanto estava chovendo, Gunyo estava a caminho de lhe entregar o anel. Uma realização súbita ocorre a ela, foi Gunyo quem a salvou naquele dia. Ela havia decidido devolver o anel e encerrar as coisas de uma vez por todas, mas se ele tivesse apenas contado sobre aquele dia, as coisas poderiam ter sido diferentes. Ela decide pensar sobre isso mais tarde. Ao entrar na loja, ela percebe Gunyo totalmente molhado. Ela começa a segui-lo e pergunta o que ele está fazendo aqui. Ele diz a ela que seus pés o trouxeram até lá. Ela agradece pelo Jinbap, mas pausa ao vê-lo olhar para ela com olhos pesarosos. Ela deseja saber o que ele está pensando. Ele não sai de sua mente. Ela pergunta a ele se, recusando sua proposta, ele encerraria tudo de uma vez por todas. Ele concorda, não querendo mais sobrecarregá-la. Ele confessa que não quer ser um lembrete indesejado da dor, assim como a cicatriz em sua mão. Ele se afasta, mas para quando Ina diz que dará a resposta agora. Ela pede a ele para esquecer a proposta como se nunca tivesse acontecido. Ela cora e diz que deveriam namorar e pensar depois. Gunyo fica surpreso. Ela confessa seus sentimentos a ele. A próxima coisa que ele faz choca Ina até o âmago. Ela volta para casa corando intensamente, corre de volta para seu quarto, evitando seu irmão, e encontra Gunyo ligando para ela. Ele ainda estava do lado de fora.
Ele diz a ela que é tarde demais para recuar, pois ela teve sua chance. Iná diz que não planeja recuar, fazendo Gunho sorrir. Ele volta para casa ainda corando. Quando sua mãe pergunta se ele ganhou um caso, ele diz que foi o maior caso que já enfrentou. A cena muda para Iná sonhando em ser escolhida como esposa do Lorde das Trevas, Gunho. Mas ela acorda quando as coisas estão prestes a esquentar. Ela puxa os cabelos querendo limpar seus pensamentos. No dia seguinte, ela entrega um contrato a Gunho que proíbe contato físico e outras coisas. Ele concorda e pergunta se ela tem medo dele. Ela se pergunta se namorar com ele sem se encolher a cada palavra dele é possível. Ela puxa a mão para longe, lembrando-o do contrato. Ela diz a ele que tem mais medo de Gon-on, que por sua vez o teme mais. Gunho pergunta se as coisas vão melhorar se ele cuidar de Gon-on primeiro. Ele a assegura que ela está namorando um advogado, não um gangster. Ele assina o contrato depois de adicionar outra cláusula, e Iná se casará com Gunho dentro de 1 ano. Iná rasga o contrato, afirmando que o namoro deve ser baseado no amor e na confiança, não em regras. Ela o vê partir, e Gunho pede para segurar sua mão. Quando ela permite, ele sorri e diz que assinaria feliz qualquer contrato que ela trouxesse, incluindo a nova cláusula. Ela pode imaginar se casando com ele um dia, mas falar sobre isso parecia um fardo. Ele pede a ela para relaxar, pois pretende seguir todas as suas regras. Ela confessa gaguejando que não tem mais medo dele, mas Gunho o que ela quer dizer e sorri. Ele então parte. No ensino médio, Xiao Junho era um garoto quieto, ao contrário de Na. Por causa disso, alguns valentões decidiram provocá-lo um dia. No entanto, a Jun o salvou, e a partir desse dia, ele a seguiu como um filhote de cachorro. É por isso que ela só o via como um irmão mais novo fofo. Mas agora ele cresceu e ficou mais estiloso, despertando mais curiosidade nela. Crianças confessam seus sentimentos por uma garota, e a Jun fica surpresa, pensando que ele está se confessando para ela. Ela sai abruptamente, e mesmo que fosse óbvio que as crianças seguiram em frente, a Jun ainda se sentia chateada. Ela pede a Iná para sair, mas Iná está ocupada. Ela percebe Iná e Gunho juntos, chocando-a. Parecia bom que eles estivessem passando tempo juntos, mas ela sente um buraco enorme em seu coração. Iná e Gunho estavam fazendo compras no supermercado, e era a primeira vez de Gunho. Iná o havia convidado antes, e agora ele estava lá. O vendedor vê as mãos cicatrizadas de Iná e as encara, fazendo Iná se sentir insegura. Mas Gunho a tranquiliza, dizendo que suas mãos são as mãos dela, e não há nada para invejar. Mais tarde, Iná prepara um jantar romântico com bife, e tudo que falta para completar a imagem é Gunho. Ao olhar para Gunho, ela de repente sente calor. Gunho elogia a comida, e Iná percebe a ferida em seu ombro, perguntando sobre ela. Ele pergunta como ela sabia, então ela conta tudo. Com ciúmes, ele pergunta se ela viu as costas de Juyun. Ela esclarece que não, já que ele já estava sem camisa, mas isso deixa ainda mais irritado. Então, Iná tem que contar desde o início, e ele finalmente entende. Ela também confessa que não tem sentimentos por Juyun e, olhando para trás, parece que nunca teve. Gunho então conta que tem uma pequena cicatriz, mostrando-a a ela quando ela pede. Iná toca na cicatriz, observando que deve ter doído. Gunho a tranquiliza, dizendo que não foi culpa dela, deixando Iná sem palavras. Ela percebe a situação em que está e o ajuda a se vestir. Gunho pega a mão dela e pergunta se ela gostava de Juyun o tempo todo porque achava que ele a salvou naquele dia. Ela concorda, dizendo que ninguém mais poderia ter se jogado sob aquelas tijolos na chuva torrencial. Ele concorda, dizendo que parece que ela estava destinada a ser salva por ele, fazendo-a sorrir. Ele então diz que ela deveria conceder um desejo a ele em troca, fazendo Iná recuar. Ela concorda em fazer qualquer coisa que não seja muito íntima e sugere que está disposta a ir até mesmo um beijo. Então, Gunho se aproxima e o faz, conforme o desejo dela. Em seguida, ele solta que deveriam se casar hoje, confundindo Iná. Ela o para, mas Gunho parece decidido a se casar com ela naquele dia. Assim, suas famílias se reuniram no dia seguinte. Ela mal o convenceu a mudar de ideia, mas ele não interpretou como uma rejeição, apenas que não se casariam naquele dia. Então, Gunho anuncia que se casarão para suas famílias. Parecia um déjà vu para Iná, e pela expressão de Iná, a Jun podia dizer que ela não concordava com isso de boa vontade. Seus olhos se encontram com os de Xiao Junho, mas ela olha imediatamente para o lado. Quando ela começa a sair, Sheldon a impede, mas ela nega e sai. Gunho leva uma Aina preocupada para casa e pergunta se a forçou a fazer algo que ela não queria. Ela não responde, mas Gunho entende o que seu silêncio significa. Ele diz que podem cancelar tudo, mas Iná diz que não é isso, é apenas diferente do que ela sempre sonhou.
Ela sonhava com um pedido de casamento mais romântico, não algo tão repentino e direto. Ela se desculpa chorando e sai. Seu rosto triste se transforma em um sorriso imediatamente. Agora, ela se vingou dele e imagina vê-lo se contorcendo através de um pedido de casamento adequado. Ela ri de seu plano maliciosamente. Enquanto isso, Seo Junho não sabe o que fazer com a situação de Ajun. Ina volta ao trabalho no dia seguinte, lembrando-se das palavras de Gunho e não está mais insegura sobre sua cicatriz. Yoon Young se desculpa por queimar sua mão, mas Ina pede para ela não se preocupar. Ela puxa o telefone, mas não há notícias. Ela não ouviu falar de Gunho desde que falou sobre a proposta. Nesse momento, Gunho a chama, e ela pergunta onde ele está. Ela diz a ele que seu turno acabou e está indo para casa. Ele pergunta se deve buscá-la, ela recusa, então ele decide encontrá-la diretamente em sua casa. Ao entrar no apartamento, ela encontra um jantar à luz de velas preparado por Gunho. Ele a recebe em casa e fez toda a comida sozinho. Ele começa a propor corretamente, dizendo que queria que fosse mais íntimo. Ele entrega o anel, pedindo para fazer parte de sua vida. Ina Core concorda felizmente. Mais tarde, Ina mostra seu anel de noivado para Jun, enquanto Seo Jun entra em seu quarto. A Jun desaparece quando ele sai, e Ina pergunta sobre isso, então ela inventa uma desculpa. Ambas acabam tendo barriga de porco e soju para comemorar o noivado de Ina. Ina pergunta por que ela não está namorando, e a Jun diz que está ocupada com o trabalho. Com essa declaração, ela tem uma sensação de déjà vu. Ela se lembra instantaneamente de si mesma dizendo a alguém para voltar depois de um pouco de experiência de namoro. Ela é interrompida de seus pensamentos quando Gunho manda uma mensagem para Ina. Ela mostra a mensagem de Gunho a Jun, que diz que ele vai buscá-la. Gunho aparece, e Ina vai com ele. Por outro lado, a Jun se arrasta para casa sentindo-se doente. Ela esbarra em Seo Jun, que a chama, mas ela se afasta. Seo Jun se atira sobre ela, fazendo-a parar à força. Ela o esbofeteia, pedindo para ele soltá-la, mas ele pede para ela prometer não fugir. Em breve, estão sentados em uma cafeteria. Shojun pede desculpas a ela por ter feito algo terrível. A Jun esclarece que não é isso, então Shojun pergunta o que é. A Jun se lembra de sua paixão por um homem semelhante a Shojun. Ela correu atrás do homem por 3 anos até que ele foi para o exterior depois de se formar. A Jun pede desculpas por fazê-lo se preocupar. Shojun então confessa que nunca gostou realmente da garota sobre a qual falou, pois está interessado apenas em uma pessoa. A Jun pergunta por que ele fez parecer que ia convidá-la. Ele diz que não estava certo se ela se lembrava da noite em que saíram para beber, quando ela o aconselhou a ganhar alguma experiência de namoro. A Jun se surpreende, e Shojun explica que perguntou a ela se poderia fazer qualquer coisa para fazê-la vê-lo como mais do que um amigo. Ela lhe disse isso, e a Jun rapidamente fica constrangida, dizendo que estava bêbada. Shojun tenta explicar, mas ela continuava o evitando. A Jan fica quieta, concordando com ele. Ela evita o contato visual, sabendo que Seo Jun poderia pensar o pior dela. Shojun percebe isso e a conforta. A Jan se pergunta por que ele está pedindo desculpas quando ela foi quem estragou as coisas. Ela lembra de pensar naquela noite que ele parecia muito com sua antiga paixão. Ela já estava lutando para vê-lo como amigo, então entrou em pânico quando esses velhos sentimentos se agitaram. Ela começa a se sentir culpada e pede desculpas a Seo Jun. Ela explica toda a situação, e Seo Jun confessa que ficou aliviado. Ele pede para ela olhar as coisas de uma perspectiva diferente, ela poderia ter gostado daquele cara no início por causa dele. Ele a convida para sair, fazendo o coração de Ajun pular uma batida, e ela concorda sem hesitação. Enquanto isso, Gunho estava ajudando uma Ina bêbada a andar. Decidiram sentar por um tempo. Ina de repente se levanta empolgada e aponta animadamente para as cerejeiras. Ela o agarra e o leva até a árvore, mas não havia cerejeiras, fazendo Gunho perceber o quão bêbada Ina está. Gunho coloca uma folha em seu cabelo, fazendo-a sorrir alegremente. Ele pergunta se ela gosta tanto de cerejeiras, e ela diz que não, mas gosta muito dele. Gunho pede para ela repetir suas palavras, fazendo Ina abraçá-lo. Ela então confessa que o ama muito. Na manhã seguinte, Ina acorda com sede, ao se dirigir à cozinha, encontra um Gunho no lá. Ela fica assustada, então Gunho explica que dormiu lá. Ele pede para ela não se preocupar, pois obteve permissão de ambos os pais. Isso deixa Ina mais ansiosa do que nunca. Ele a puxa, dizendo que ter um filho fora do casamento não parecia uma má ideia. Isso faz Ina corar intensamente, e ela tenta se soltar de seus braços. Quando ambos se lavam, Ina confirma a ele que nada aconteceu na noite anterior. Ele pergunta se ela não se lembra de nada da noite passada, e ela diz que não.
Isso deixa Gunho chateado, e ela se pergunta o que fez para deixá-lo assim. Gunho pergunta então se ela quer que ele conte o que aconteceu, e ela concorda. Primeiro, ele pergunta se ela bebe frequentemente. Ina diz que não diria frequentemente, mas ela bebe, mas às vezes fica bêbada. Gunho se levanta do sofá dizendo que deveriam fazer uma aposta. Se ela ganhar, ele contará o que aconteceu. Ela pergunta o que acontecerá se ele ganhar, e ele diz que contará depois que prometer deixá-lo escolher o jogo. Ela aponta para um monte de maçãs e diz que quem descascar mais em 1 minuto ganha, e ele não pode esmagá-las como fez antes. Ele concorda e mostra a ela suas maçãs. Ela diz que não era isso que ela queria, mas ele argumenta que fez o que ela pediu. Ela sabe que não deve discutir mais, pois ele não a teria deixado ganhar de qualquer maneira. Então ela pergunta pelo desejo dele, ao qual Gunho mostra a ela a tela do seu telefone. Ina assiste ao seu vídeo bêbado da noite anterior em choque. Ela esclarece que não faz isso quando está bêbada e pede desculpas por fazê-lo testemunhar aquilo. Ela implora para ele deletar, mas ele argumenta que fará isso apenas sob uma condição: se ela sair para beber sem ele, não pode tomar mais de 3 doses de soju. Ela concorda emocionada, dizendo que ele deve ter se envergonhado dela. Gunho discorda, dizendo que ela estava fofa. Ele sugere, então, que vão buscar algo para a ressaca dela. Ela sorri, dizendo que as maçãs foram desperdiçadas. A cena muda para Ina andando por uma rua, mesmo sendo seu dia de folga. Ela veio aqui porque Gunho alugou todo um salão no Hack para apresentá-la aos seus colegas. Ela estava certa de que ele planejou isso para que seus colegas soubessem que ela estava comprometida. Quando seus colegas veem Gunho, ficam impressionados. Ela cumprimenta os colegas de Gunho, que elogiam sua beleza, mas a loira, So-young, parece diferente dos outros. Ela aponta para as cicatrizes de Na, pede desculpas por intrometer-se e se apresenta como Kim So-young. So-young continua falando sobre a cicatriz, então Gunho pede que ela pare. Ina o impede e diz a So-young que foi ele quem a ajudou a se sentir melhor consigo mesma. Mais tarde, Gunho pede desculpas a Ina pelo comportamento de So-young, mas ela diz que não foi grande coisa. Ele a abraça, confessando que não se sente como um advogado quando está com ela. A cena muda para Ina correndo preocupada em direção a Gunho. Ela sempre estava preocupada que as pessoas pudessem estar atrás dele, afinal, ele era um procurador impiedoso. Mas ela nunca recebeu uma ligação dizendo que ele havia sido atacado por gangster reais. Ela ofega ao ver seu homem ferido. Gunho pergunta qual deles contou a ela, mas ambos se apontam. Ina confessa que ambos contaram, fazendo Gunho olhar furiosamente para eles. Eles saem do quarto imediatamente. Ina começa a soluçar, pedindo a ele que seja menos impiedoso. Logo, Seojun e Ajan chegam, e Seojin faz o possível para conquistar Gunho. Gunho entende e pergunta se ele está subornando para fazê-lo aceitá-lo como cunhado. Isso surpreende Na, e Gunho revela ainda mais que os viu se beijando na frente da casa há algum tempo. Então Ina fica feliz pelo seu melhor amigo. Gunho esteve hospitalizado por um tempo, mas será liberado na próxima semana. Ela estava preocupada que ele não fosse ser liberado a tempo para o casamento, mas ele estava se recuperando a uma taxa extraordinária. Gunho a abraça fortemente, prometendo não fazê-la se preocupar novamente. Ela pede a ele para mantê-lo, pois agora ele pertence a ela. Ela sentiu que era destinado a ela se apaixonar por ele desde o começo. O casamento deles foi um grande evento realizado em um famoso hotel, e mais de 400 convidados compareceram. Foi tudo muito avassalador para Ina, e de pé no altar estava Gunho. Eles logo fazem o cheque em um hotel em Jeju para a lua de mel. Gunho sempre se sentiu em dívida com Ina. Foi o momento mais fraco dele, pois havia perdido sua querida avó e se arrependeu de chorar na frente de Ina. Ele tinha dito a si mesmo que a pagaria de volta um dia. Logo depois, ele encontrou Ina no canteiro de obras e a salvou instintivamente. Naquela época, ele jogava beisebol e tinha uma carreira promissora pela frente, mas o médico disse que sua lesão era muito grave para continuar. No entanto, ele ficou aliviado, pois não desejava mais continuar. Ele se recusou a contar aos pais, a quem ele havia salvado, o que devia a ela. Ele a ajudou com alguns bandidos. Ele não tinha mais razão para estar perto dela, mas toda vez que a via, seus nervos ficavam agitados. Com o tempo, ele não conseguia se livrar desse sentimento. Toda vez que ela aparecia na frente dele, ele não conseguia tirar os olhos dela, não importa o quanto tentasse. Ela estava sempre em sua mente. Foi então que ele percebeu que tinha sentimentos por ela o tempo todo. Eles foram andar de quadriciclo, andaram a cavalo e colheram frutas na fazenda. Ele para tomar café e pede a ela que espere. Ela esquece de dizer o que ele deve beber, mas percebe que ele deixou o telefone no carro. Ela tenta desbloqueá-lo, mas sem sucesso.
Em seguida, ela digita sua data de nascimento, e o telefone é desbloqueado instantaneamente. Ela percebe que ele salvou seu número como responda ou se não. Logo, Gunho retorna com a bebida dela, e ela sorri ao perceber que ele se lembrou do que ela queria. Esses pequenos momentos se tornaram memórias preciosas. Assim como ele conhecia cada parte dela, ele se tornou parte de sua felicidade também. Alguns anos depois, a filha de Na leu uma história para ela. Quando ela dá uma olhada, encontra a história cheia de artigos sobre a fama de Na, sobre como ela se tornou mundialmente famosa apenas por boca a boca. A próxima página pede a ela que se vire, e quando faz, encontra Gunho lá com o filho deles. Seu filho segura o Jimba, e ele diz a ela que Gunho fez o álbum de recortes. Ela o agradece felicemente. Tudo o que ela esperava era que essa felicidade com Gunho durasse até o fim dos tempos. Com isso, o manhã chega ao fim. Deixe-me saber o que você achou dessa história na seção de comentários.